Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Existem muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco, e entre eles estão os eventos que ocorreram antes da criação do mundo. Isso aconteceu no Evangelho segundo escreveu João. A oração mais significativa já feita pela pessoa mais importante que já viveu é uma poderosa oração. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nela, podemos sentir os batimentos do coração de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. A Bíblia está repleta de grandes orações. Ficamos impressionados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés. Mas esta oração é de longe a maior registrada na Bíblia. Antes gostaria de pedir sua inscrição em nosso canal, deixe um pequeno comentário e deixe seu like no vídeo. Ative o sininho das notificações. Jesus falou sobre a glória e majestade que ele compartilhou com Deus, o Pai, antes da existência do mundo. João 17, versos 1 a 5. Quando Jesus terminou de falar, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois concedeste-lhe autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, havia Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. O livro de Gênesis contém vários começos, incluindo a criação do homem e de outras criaturas. Mas é claro que Deus não começa aqui. Deus estava presente no início da Bíblia, e está escrito que ele estava presente quando o universo foi criado. Antes da existência de nosso universo, tinha que haver algo ou alguém eterno. E a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. As Escrituras realmente mostram isso em várias passagens ao longo do texto. A Bíblia ensina que Deus é incriado e eterno em seu ser. Ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis capítulo 1, o singular El é substituído pelo plural Elohim, que significa 3 ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase na Bíblia, em Gênesis, usa um substantivo plural com um verbo singular. Pode-se argumentar que é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, implicando que Deus é 3 em 1. A oração genuína muitas vezes revela o íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única para ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus aborda muitos dos temas desenvolvidos neste Evangelho: glória, glorificar, enviado, crer, mundo e amor. Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. João 17, verso 1. Antes da hora da glorificação de Jesus ainda não tinha chegado, mas agora a hora chegou. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas sua súplica não era egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação pela glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro atender à oração do Filho. Jesus não esperou até o trabalho da cruz para glorificar Deus, o Pai. Toda a sua vida glorificou a Deus na terra. Jesus glorificou o Pai durante toda a sua vida, desde a circuncisão e dedicação no templo, até seus anos de obediência tranquila em Nazaré. Jesus glorificou o Pai por meio de sua fé, obediência e trabalho durante os anos de seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, tudo isso glorificou a Deus, o Pai. Então lemos: Eu acabei a obra que me deste para fazer. João 17, versículo 4. Jesus, com confiança e certeza divinas, viu o trabalho na cruz como algo já terminado. Jesus pediu ao Pai para glorificá-lo, mas com a mesma glória que o Pai tem. Sua oração não era de independência, mas de total e contínua dependência de Deus, o Pai. Jesus também sabia da sua preexistência e a natureza dela. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5. Ele sabia que houve um tempo na eternidade passada em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilharam a glória. Jesus não poderia orar honesta ou sensatamente desta forma se ele não fosse o próprio Yahvé, igual a Deus, o Pai. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, Yahvé proclamou que ele não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus, o Pai, e Deus,
o Filho, compartilham sua glória, então ambos devem ser Yahvé. O comentarista bíblico observou: ele tinha um pedido principal, que o Pai o recebesse de volta à glória que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa. Essa petição por um retorno à sua glória original implica de forma inconfundível sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um. João 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu relato. João tomou cuidado em registrar as muitas maneiras como Jesus se referia à sua própria glória nessa oração. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase, "Agora o Filho do Homem é glorificado", refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria, e em seguida, seria ressuscitado dentre os mortos como uma expiação substitutiva. Sendo assim, o Filho glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro. Destacar a grandeza de Deus é, na verdade, o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, mas também ora por nós. Em João 17, versículo 24, Jesus diz: "Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo." O que quer que sejamos ou nos tornemos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós, que orou por nós para que possamos estar unidos a Ele, e que nos deu esse belo exemplo para seguirmos em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus em sua glória novamente no livro de Apocalipse. Neste livro, João registra as coisas que ele viu em visão. Ele vê um Jesus poderoso que não se assemelha a nenhum homem comum. Em Apocalipse 1, versículo 12 e 13, João descreve sua visão. "Virei-me para ver quem estava falando comigo. Quando me virei, vi 7 candelabros de ouro e bem no meio dos candelabros, vi alguém parecido com um filho de homem. Ele estava vestido com uma túnica que chegava aos pés e usava uma faixa de ouro no peito." Essa era a visão de João do honrado Jesus Cristo. João descreveu a voz que ouviu como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. Essa voz poderosa era a voz do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, aquele que está no princípio e no fim de tudo. E em Apocalipse 1, versículo 18, Jesus declara: "Eu sou o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Jesus é o que vive e que esteve morto, mas agora vive para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca morrer novamente. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tenha autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre. Mas isso está equivocado, pois apenas Jesus possui as chaves do Hades e da morte. O livro de Apocalipse, em sua forma original, era conhecido em grego antigo como Apocalipsis, que significa revelação e desvendar. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, no sentido de que pertence a Ele. Ele é aquele que está fazendo a revelação. Jesus é a pessoa sobre quem o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? O grande erro de muitos crentes é que Cristo é para eles apenas um personagem no papel, certamente mais do que um mito. Mas ainda assim uma pessoa do passado distante, uma personagem histórica que viveu há muitos anos e realizou ações admiráveis pelas quais somos salvos. Mas que está longe de ser uma realidade viva, presente e brilhante. Em Apocalipse 1, versículo 1, lemos que Deus deu essa revelação para mostrar aos seus servos. Deus revelou essas informações sobre Jesus Cristo para que pudessem ser compartilhadas com os outros, não para serem mantidas em segredo. Essa é uma revelação, não apócrifa, algo escondido. O livro de Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Ele faz previsões sobre coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos no futuro em relação ao período em que foi escrito. Embora nem toda profecia possa ser considerada preditiva, é evidente que esse texto profético é. Alguns diriam que não devemos nos preocupar com a profecia, que é um exercício frívolo. Mas se Deus se preocupou o suficiente para falar sobre isso, devemos nos preocupar o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que está por vir não deve ser examinado até que aconteça.